Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, dia 9 de abril, sexta-feira, e nós estamos juntos com alegria, com esperança, com fé, claro, com solidariedade também. As dores dos outros são também nossas dores. Claro que a gente tem também as dores da gente, mas sempre tem um espaço para a compaixão. Como é importante colocar-se no lugar do outro, sermos pessoas de empatia e vivermos também um pouquinho a realidade dos outros. Estamos juntos com esse momento tão querido, tão amado que a gente tem há tanto tempo, né? Rezando com a Palavra de Deus. A gente ouve o Evangelho, tenta entender o contexto dessa palavra e depois traz para a nossa vida. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Palavra de Deus nós nos encontramos e com a Palavra de Deus nós também fazemos acontecer vida nova. O Evangelho desta sexta-feira, 9 de abril, é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem bíblica tão bonita, dentro do contexto, vamos lembrar o cenário. Os apóstolos
tinham participado em Jerusalém da crucificação, da morte de Jesus. Jesus foi colocado numa sepultura, mas o que acontece? De repente a sepultura estava vazia, de repente ele aparece para as mulheres, de repente ele aparece para os discípulos de Emaús, depois, vejam, ele começa a aparecer em alguns momentos, e para que eles, apesar da dúvida que eles tinham, mas Jesus faz as mesmas coisas que fazia. Ele comia peixe? Comia pão? Comia. Então ele faz as mesmas coisas para como que confirmar, olha, eu ressuscitei, eu sou o mesmo que estava com vocês. Claro, eles me tiraram a vida, me crucificaram, mas eu ressuscitei. Então ele faz as mesmas coisas. E a página de hoje do Evangelho dá para chamar também da pesca milagrosa. Vejam que os apóstolos, Pedro era pescador, então imagina, e aparece Jesus lá e diz, olha, lancem as redes de novo. Já não tinha dado peixe. Quem que entendia a temporada da pesca? Quem entendia se o dia estava para peixe, né? A gente até usa essa expressão quando alguma coisa não dá, hoje o dia não está para peixe, dizendo o quê? A coisa não está bem como deveria ser. E Pedro teria dito para Jesus, Jesus, olha aqui, ó, hoje não está para peixe. E Jesus é insistente, manda jogar as redes. Nossa, as redes vieram, não se romperam, mas quantos peixes tinha? 153 grandes peixes. E aí a pergunta, por que não 152? Por que não 154? Porque no estudo científico daquele tempo, a quantidade de tipos, de espécies de peixes era 153. Agora vamos ver, Jesus está preocupado com quantos tipos de peixes, as espécies? Não. Ele está preocupado com o quê? Com a rede que está se formando ao redor dele. Atinja a todos. Fazendo uma analogia com as espécies de peixe, o que significa o todos? 153. Então, olha que bonito isso. Isso mostra o quê? Jesus não veio para um tempo, para um lugar geográfico, para um povo. Jesus é atemporal, isto é, ele ultrapassa o tempo. Ele ultrapassa o tempo. 2000 anos depois, quantos quilômetros tem daqui a Jerusalém? E nós aqui vivemos Jesus. Mais ainda, a gente não comeu peixe e pão junto com Jesus, mas na Eucaristia, na Santa Missa, nós recebemos Jesus vivo dentro de nós. Não é maravilhoso isso? Como viver triste se nós temos um Deus que se fez um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, seu corpo e seu sangue? Não tem como viver triste. Nós somos alimentados na nossa fé. Assim como a gente precisa do pão, fisicamente falando, nós precisamos também do alimento espiritual. E durante essa pandemia tem sido tão difícil viver. Por quê? Porque a gente não está podendo ir muito para a missa, tem gente que faz tempo que não comunga, mas vai passar. Nós fazemos a comunhão espiritual, vai passar, vai passar. Que bom estar na rede de Jesus, hein? Já pensou, hein? Nós estamos na rede dele, e a rede, ela é trançada, né? Isso significa, nós estamos entrelaçados com o coração de Jesus. Com o coração de Jesus. Sejamos agradecidos. Rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que este dia seja abençoado. Que este dia seja abençoado. E não vamos esquecer, sejamos bênçãos uns para os outros. Isso é bonito. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Obrigado pela companhia. Não esqueça de ser um divulgador. Peça para o pessoal seguir lá, se inscrever lá no YouTube. Peça para o pessoal, multiplique isso. Fala para uma pessoa. Às vezes tem pessoas tristes da nossa... Não é o freio, mas olha, reservar uns minutinhos por dia para ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Transforma a vida. Muita gente está se transformando. Quanta gente está escrevendo isso? E de todas as idades. Santa alegria. Fiquem bem.